Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 25 de outubro de 2024, uma sexta-feira, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Quem vos fala aqui é a missionária Nádia Urbano. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, tá? Passamos uma maratona nos evangelhos de de Atos, né? Hoje a gente vai estar meditando em Atos 4. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo sem confiar da minha pessoa. Apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, entrando com providência, com socorro, com cura e com libertação. É o que eu te peço neste dia, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como diz o nome desse canal, João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que essa palavra possa alcançar aqueles que precisam e que necessitam de um milagre, através da palavra, em nome de Jesus. A palavra hoje está em Pedro e João perante o Sinédrio, no 4. Porquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram o sacerdote e o capitão da guarda do templo e os saduceus, sempre eles, né? Não era diferente na época de Jesus, né? Eles sempre estavam juntos, né? Aqui, ó, enquanto Pedro falava, né? Os sacerdotes, os guardas do templo, os saduceus chegaram, né? O capitão. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus. Então, o falar de Jesus e o proclamar de Jesus estava deixando eles muito perturbados, porque estava ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram cerca de 5.000, né? 5.000 homens creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos, os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Sempre eles, sabe? Em todo lugar sempre tem esse tipo de gente, até no dia de hoje a corrupção é latente. E estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Ai, Jesus, olha que ousadia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este é Jesus. Eita, Jesus. Este é Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram e que tornou a pedra angular. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Nessa hora eu te peço, Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa tremenda, igreja, né? Porque o que acontece? A gente vê que Pedro e João perante o Sinédrio, eles vão perante o Sinédrio por eles ter, no nome de Jesus, ter libertado um aleijado, né? E esse aleijado tem entrado num templo todo alegre, né? Para glorificar a Deus, né? E diz assim, enquanto João e Pedro falavam, ao povo chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados porque o apóstolo estava ensinando o povo e proclamando em nome de Jesus a ressurreição dos mortos. Então, é no nome de quem? De Jesus. Não tinha outro nome. Foi aí que eles aprenderam de Jesus, né? Ele diz assim, ide pregar o evangelho a toda criatura. Vocês aprenderam de mim, vocês estavam comigo.
né? Então, vocês são meus imitadores, né? São pequenos cristãos. Então, os sacerdotes que serviam naquela época, né? Na região do templo, os guarda, os capitães das guardas, o membro das famílias sacerdotais, o destaque, aquele povo já estava tudo corrompido, sabe? As seitas judaicas, os membros. Então, assim, gente, era uma linhagem sacerdotal corrompida, totalmente corrompida. Eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles eram, assim, pessoas, assim, perversas, sabe? Não acreditavam na ressurreição de Cristo. Essa linhagem sacerdotal, ela já estava corrompida. No entanto, que a gente vê que tinha dois sacerdotes, Anás e Caifás, que era impossível, sabe? Mas aí um era dos romanos e o outro era dos judeus. Então, assim, era uma patifaria total, uma corrupção total, tá? Então a gente vê que, e assim, eles não preservavam mais aquilo que, né, eles eram simplesmente religiosos da lei. Eles não preservavam aquilo que Moisés deixou para eles, aquilo que o Senhor deixou, né? No entanto, que eles mataram e crucificaram Jesus. Então, assim, é algo terrível, né? Então, a gente vê que o Sinédrio, né, que presidia todas essas coisas, todo esse tipo de perseguição e de tortura, eles tinham aliados, né? E não eram poucos, não, tá? E por eles terem aliado, eles achavam que João e que Pedro estavam perturbando, tá? E estavam deixando eles perturbados. Por quê? Porque eles não eram libertos. Então, quando a palavra era pregada, eles ficavam que muito perturbados. Pessoas de igrejas que não são libertas, elas ficam perturbadas, tá? E quando vê que você não faz aquilo que eles fazem. Que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma, né? E óleo com água não se mistura, né? Então a gente vê que, né, diz assim, perturbado, perturbado, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando a Jesus, a ressurreição dos mortos. Então, assim, eles estavam assim, perturbadíssimos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão. E eles vai o quê? Prende João, né? Eles agarram e põe na prisão. Para quê? Vocês não vão ficar falando desse Jesus aqui, não. De jeito nenhum, vocês vão ficar presos. Até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. O número dos que creram, perto de 5.000. 5.000 pessoas se converteram, tá? Só deles estarem pregando o evangelho. Então, pensa a perca, que eles já estavam perdendo desde a época de João Batista, tá? Porque as pessoas saíam da cidade para ir para o deserto ouvir João pregar. Aí vem Jesus, que é a própria palavra. Então, cara, eles estavam perdendo e perdendo bonito mesmo. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém, né? Reuniram-se em Jerusalém. Eu vou dar só uma paradinha para me orar mais um pouco. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, essa palavra é sua. Senhor Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Seu Espírito Santo de Deus tem para falar aos nossos corações. Eu sou só a missionária Nagira Albano e o canal João 330 é só para manifestar o poder da Tua palavra, a Tua glória, na raça de Comanai. Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, a gente vê, né, que eles estavam ali, me chama muita atenção, eu gosto muito de frisar isso nas minhas pregações, no 6, ó. Estavam ali Anás, sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-lo. Ou seja, eles eram da família sacerdotal, tá? Do sumo sacerdote. Só que, na realidade, não teria como ter dois sumos sacerdotes. Teria que ter um sumo sacerdote. Só que acontecia o quê? Eles já estavam assim, já estavam sem credibilidade, já estavam destruídos, já estavam corrompidos pela política, pela posição, pelo dinheiro, pela ganância. Eles já não seguiam mais a Torá, já não seguiam mais a lei, já não faziam as coisas do Senhor como deveria ser feita. Então, no entanto, que chega um momento em que tem dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Como assim?
Ai, tamanha degradação moral desse povo, né? E a gente vê que Anás, né? Ele era sumo sacerdote deposto pelos romanos, né? Sucedido pelo seu filho Eliezer, seu genro, também chamado José. E os judeus, no entanto, reconheciam Anás como sumo sacerdote, ou seja, Anás era o sumo sacerdote dos judeus e Caifás era sumo sacerdote de Roma. Está entendendo a sujeira que estava? Então, assim, era uma sujeira. Era algo assim terrível. É... E hoje não é diferente. Então, Anás, né? Ele foi deposto pelos romanos, mas o quê? Os judeus, no entanto, ainda reconheciam Anás como sumo sacerdote. Então, era Anás que era dos judeus. E Caifás era sacerdote dos romanos. Então, olha só a ambiguidade. Não tinha lógica, sabe? Uma situação dessa. Dois sumos sacerdotes. Cada um nomeou um, tá? Então, já tinha conflitos, tá? Mas mesmo assim, eles se juntavam para destruir o evangelho de Cristo. E a gente vê que, prosseguindo aqui, vamos lá. E no dia seguinte, as autoridades religiosos mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre, todos que eram da família do sumo sacerdote, e mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogar. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Né? Que era no nome de Jesus. No nome de Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e elites do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade, que foi o que eles fizeram, tá? Em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, por meio de quem? Do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Então, é no nome de Jesus, tá? Este é Jesus, a pedra que vocês consultoram rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem. É só no nome de Jesus, tá? É o nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Não tem, não tem. É tantos caminhos que levam a Deus. Mas só tem um caminho que é Jesus, que é a verdade e a vida, não tem outro. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi a pedra angular, ele foi rejeitado, né? Mas nós cristãos aceitamos. Então, assim, não tem nenhum outro nome que possa mudar. Não tem. Simplesmente não tem. E vamos continuar. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, assim, eles vendo que a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns. Comum o quê? Sem estudo, que não era do Sinédrio, não fazia parte do meio. Sem instrução, ficaram ainda admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Tinha que reconhecer, gente, porque quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, a sua vida não é mais a mesma, tá bom? Não vou dizer que tem dia que você não briga, que você não xinga, você não dá uns tapas no seu filho, que você não... Meu filho, é normal. Mas a sua vida não é mais a mesma e o diabo sabe disso. Você não é mais aquela criatura, você é uma nova criatura em Cristo, né? E como podiam ver ali, com eles, os homens que foram curados podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um
milagre. Aí eles começam. Que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, impedir que isso se lhe tenha ainda mais entre o povo, precisamos advertir de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, assim, proibindo falar do nome de Jesus. Como assim? Proibiram falar o nome de Jesus, tá? Então, é algo terrível. Então, eles proibiam de falar o nome de Jesus. Por quê? Porque no nome de Jesus há libertação, no nome de Jesus há milagre, no nome de Jesus há salvação, no nome de Jesus há cura, no nome de Jesus há tudo isso, né? E os crentes compartilhavam entre si, tinha união, tinha comunhão, tá? Eles eram instruídos, eles não tinham doutrina rabínica, mas eles tinham o seu professor, seu rabino, que foi Jesus, né? Então, tudo isso incomoda, né? Então, eles queriam parar, né? Então, chamando novamente, ordenaram-lhe que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro responderam, julgue os senhores mesmo se é justo. Então, eles queriam proibir que não falasse no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Você tem que obedecer a Deus ou aos homens? Nunca aos homens. Sempre a Deus. E não é fácil, porque custa um preço muito alto, né? Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar. O que estamos vivendo é algo natural, é algo que está acontecendo com frequência, né? Então não podemos falar no nome de Jesus. Depois de mais ameaça, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois os homens que foram curados milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha, 40 anos de idade. Gente, esse homem ficou coxo 40 anos, gente. Pensa a situação. Não, eu tenho que botá-lo. Então, a gente vê que esse coxo diz aqui no 22, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, esse coxo, ele tinha 40 anos. Quantos anos ele não era colocado ali no Templo Formosa, né? Então, assim, e Pedro e João sendo condenados, sendo querendo ser, sabe, perseguido por ter curado um homem que há 40 anos era coxo. Aí não tinha como esconder o milagre, né? Tem milagres que não tem como esconder. É o que Deus vai fazer na minha e na sua vida. Muitos verão um milagre que Deus vai fazer na minha e na sua vida e não tem como esconder. Diz assim, oração dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Então, assim, eles, tipo, oprimiram eles, tá? E falaram assim, não, vocês têm que se calar. E ouvindo isso, levantaram-se junto à voz de Deus, dizendo, soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurece as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes, Pôncio, Pilato reuniram-se com os gentios e com Israel nessa cidade para conspirar contra o seu servo Jesus. Né? Conspiraram contra Jesus, ó. A quem ungiste, fizeram que o teu poder e a tua vontade havia decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Meu Deus, estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. É no nome de Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Aleluia. Ora, balachire me de comanai. Igreja, para anunciar a palavra tem que ter muita coragem. Sabe, tem que ter muita coragem. Você não pode ser omisso. Você não pode ser amiguinho. Sabe? Eu já passei por isso. De não querer falar porque era amiguinho, isso e aquilo. E Deus cobra da gente. E ali, quando eles oraram, o lugar foi cheio. Olha, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Tem que ter muita coragem, sabe? Porque as nações se enfurecem, né? Contra os ungidos de Deus, estremece. Por quê? Porque as trevas, né? As trevas não querem que o evangelho seja anunciado. Igreja, eu faço a live, mas é uma luta. É uma luta que tem dia que eu não aguento. Mas tem que anunciar que Deus falou. Ó, hoje mesmo eu tô botando em dia as lives que eu não fiz, né? Então, acordei 4 horas, orei, tô botando em dia. Porque eu tenho que botar em dia, mas é uma guerra, é uma luta espiritual. Não é fácil, não é fácil. E os discípulos repartem seus bens. Da multidão, os que creram. Olha, eu acho tão lindo isso aqui, ó. Da multidão, os que creram, um era a mente, o outro o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo o que tinham. Tinha uma união, tinha um compartilhamento, né? E hoje, igreja, isso que me revolta. A liderança não gosta de repartir, é uma liderança gananciosa, morta de fome, sabe? Avarenta, que só querem para si. Não tem coragem de entrar no mercado e fazer uma cesta básica boa para alguém. Não tem coragem de pagar um aluguel para uma irmã que está sendo despejada. Não tem coragem de ajudar uma irmã que está passando por doença, sabe? Para pagar uma cirurgia. Mas só quer levantar dinheiro para si. Essa é a igreja do século 21. A igreja avarenta. E com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Grandiosas graças estavam sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casas dividiam e traziam o dinheiro. Gente, olha que coisa linda. Não haviam pessoas necessitadas, pois o que possuíam terra ou casa vendiam e traziam o dinheiro da venda. Lembra de Ananias e Safira, né? Mais para frente. E colocava aos pés dos seus apóstolos e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então, todos nós temos uma necessidade, né? Mas hoje em dia é só a liderança que tem necessidade. Eles têm que andar de carrão, de roupa de marca, de bolsa disso, de sapato daquilo, blá, 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 blá. Só status. Em vez de tomar vergonha na cara e comprar cesta básica para quem precisa, dar remédio para quem necessita, que não tem condições, não faz. Vai lá pedir para eles, para ver se você consegue dessas celebridades gospel. Consegue? Vai embora, vai. Põe o segurança para botar para correr. Aí diz assim, no 36. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajado, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Olha que coisa linda, né? Então, eles tinham uma comunhão. O que era de um, era de todos, né? Os que possuíam terra, vendia, casa. Então, eles tinham toda essa harmonia, essa comunhão, tá? E assim, e também nessa época, como o ministério levítico também já havia encerrado, porque Cristo, né, consumou tudo e está à direita do Pai, então sabe que não tem levita. Provavelmente, né, eles também já faziam parte aqui desse meio, tá? Porque os levitas não tiveram parte na herdade ali na Palestina, na divisão, mas com a morte de Cristo, né, e ressurreição no terceiro dia, provavelmente eles, né, precisavam ter as suas herdades, né, precisavam ter morada. Então, eu creio que eles participavam, né, desse ministério, né, da igreja primitiva, que era algo tremendo, tá?
O mistério da igreja primitiva era algo tremendo. Porque era bênção, né? A contribuição era relevante, né? Eles tinham este amor em ajudar o próximo, sabe? Que a igreja de hoje venha se despertar para esse amor, que não tem. É uma igreja mesquinha, gananciosa, que pega um texto fora do contexto para arrancar dinheiro do povo. Igreja, a gente está num tempo onde é muito sério, muito difícil a gente achar homens e mulheres de Deus que pregam o evangelho por amor. Porque, olha, tem coisas que a gente vê que eu falo, meu Deus, até quando vai isso? E o declínio é daí para pior, né? A gente não tem nem que esperar muita coisa. Então, se eu e você quisermos aprender de Deus, que a gente venha orar igual os discípulos orou, né? Para que Deus venha fazer algo, né? Na minha e na sua vida. Ó soberano, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo que nela há, tá? Atos 24. E tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, pai Davi. E aí, orem. E aí, quando eles oraram, o lugar estremeceu no 31. Vamos orar, vamos buscar a Deus, tá? Para que haja um renovo, para que haja um avivamento na nossa nação, que está precisando de um avivamento de verdade, onde haja salvação, onde haja libertação e onde haja homens comprometidos com a palavra do Senhor. Que esse câncer, que essa corrupção que se alastrou no nosso país, que venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa falar melhor aos vossos corações.